Seja muito bem-vindo ao Supla Total Podcast. Aqui você vai encontrar assuntos como nutrição, qualidade de vida, bem-estar. Se você curte esse tipo de conteúdo, fique com a gente que aqui é o seu lugar. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar de um tema especial, né? Hoje a gente vai falar sobre nutrição infantil. Tenho certeza que ou você tem um filho ou conhece alguém que tem um filho. É para pai, é para mãe, é para avô, para tia, para vizinha que fica com a criança. Então é um assunto que agrada todo mundo e a gente trouxe simplesmente uma especialista neste assunto. Eu vou ler a descrição porque é muita coisa, gente. Então vamos lá. Ela tem formação em nutrição há mais de 20 anos. Ela é mestre em saúde pública. Ela foi professora universitária nesse tema. Ela foi editora de revista de saúde e culinária e hoje ela trabalha com alimentação escolar. Já passou pelas mãos dessa pessoa especial mais de 1.000 crianças, galerinha. Tem experiência ou não tem? Senhoras e senhores, com vocês, Carla Caratin. Carla, seja muito bem-vinda ao Supla Total Podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e espero, de alguma forma, contribuir com esse bate-papo. Com certeza, essa é a nossa ideia. E, Carla, assim, pensando em alimentação infantil, você trabalha hoje com alimentação escolar. Eu fico pensando a dificuldade que é agradar todo esse povo, né? Então, hoje, você falou que trabalha mais ou menos com 200 crianças atualmente. Qual que é o maior dificultador por ser a responsável pela alimentação dessa molecada toda? Eu sempre falo que na alimentação coletiva a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Então, sempre vai ter um que gosta e aquele que não gosta. E a gente tenta, ao longo da semana, né, quando a gente vai pensar no planejamento de cardápio, como a gente conhece bem as crianças que a gente atende, a gente tenta mesclar. Então, eu sei que tal criança gosta desse tipo de preparação, a outra não gosta, mas no dia seguinte eu tento compensar fazendo uma coisa que ela gosta também. Porque quando a gente recebe essas crianças, a gente traz, junto com cada uma delas, a cultura familiar. Sim. Cada criança tem uma família, tem um hábito, tem uma rotina. E isso, quando a gente mistura, nem sempre fica muito parecido. Então, a gente tenta ajustar dentro daquilo que a gente acredita que seja ideal para aquela faixa etária, dentro daquilo que eles gostam e dentro daquilo que cabe na alimentação coletiva, principalmente dentro de uma escola, né? Porque, apesar de não ser o principal objetivo da escola, eu me sinto muito responsável pela formação do hábito alimentar daquelas crianças, né? Para mim, a alimentação faz parte é uma parte muito importante da questão né, do aprendizado, do desenvolvimento e do crescimento dessas crianças. Então, a gente tenta sempre adequar da melhor forma possível para agradar mais ou menos todo mundo e conseguir fornecer tudo o que elas precisam para poder ter um bom desenvolvimento, poder crescer, brincar, correr, estudar. Então, a gente sabe que essa alimentação faz bastante diferença nesse dia a dia. Carla, e pensando nesse gancho que você trouxe ali de fornecer a condição para que a criança consiga ali se desenvolver na escola, nas atividades dela, né? Que alimentos que você acredita hoje que são, assim, fundamentais para fornecer o que uma criança precisa em fase escolar? Eu sou uma eterna defensora da comida de verdade. Legal. Né? Então, aquela velha história do descasque mais e desembale menos, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode trazer para as nossas crianças. Quanto mais natural o alimento, né? Quanto menos processado esse alimento, mais saudável ele é. Então, o que eu percebo muito hoje, né? O grande consumo dos alimentos ultraprocessados. E a gente sabe que muito daquele alimento se perde nesse processamento, né? Hoje a gente vê que, assim, a gente estava até falando antes, o suco de caixinha. Uma coisa é você espremer uma laranja, outra coisa é você chupar uma laranja, e outra coisa ainda pior é você tomar um suco de laranja que é adoçado, né? Que tem conservantes. Então, eu acho que o que tem que ter na alimentação de uma criança, de qualquer um de nós, são os alimentos naturais, né? Aquilo que vem da natureza, que tem, claro, o seu manejo, sim, mas que não passe tanto por essa indústria de alimentos. E tem um mito hoje aí que para se alimentar bem tem que gastar muito dinheiro ou tem que ser um mestre da culinária. É assim mesmo? Não, não é assim. É o que mito. Que a gente percebe?
que as famílias cada vez mais trabalham mais e cozinham menos. Então, eu vou te contar uma história de consultório. Uma vez eu fui fazer um atendimento, era uma criança de 6 anos, super seletiva. Ficava com a avó num período, ia para a escola no outro, e a mãe estava desesperada que a criança não comia. E foi uma consulta de sábado, foi o pai, a mãe e a criança. E aí a gente estava conversando, eu falei, dá para fazer, eu não lembro qual era a preparação, mas eu falei, uma coisa que é super fácil, é só bater no liquidificador. Aí o menino perguntou, mãe, o que é um liquidificador? Aí a mãe dele falou, olha, filha, é aquele que a vovó usa para fazer bolo, para bater o bolo. Aí o marido perguntou, a gente tem em casa? E aí eu falei, bom... Aí a mãe falou, a gente tem antiguinha no nosso casamento. Então, acho que é um pouco isso. A gente está cada vez mais distante da cozinha, né? Eu cresci cozinhando com a minha avó. Sim. E quando a gente tem essa possibilidade de aprender, de conhecer os alimentos, conhecer as frutas, ir na feira, ir no supermercado, a gente tem um contato com o universo que acaba sendo muito mais fácil. Hoje, a gente não tem tempo para cozinhar, então a gente compra muita comida pronta, pede muita comida, e isso encarece, né? Mas a gente consegue ter uma alimentação saudável num valor acessível. Então, como que a gente faz isso? Safra, fruta. Vai ter época do ano que a sua fruta favorita vai estar muito cara. Mas se você come vários tipos de fruta, você vai comprar uma fruta que está na época. Sempre vai ter uma. Sempre vai ter as frutas da época que vão estar muito mais doces, porque está na época delas, e num preço muito melhor. Legal. Né? Então, esse jogo de cintura, de ter um amplo repertório na escolha dos alimentos, faz com que a gente consiga ter, né, uma alimentação bacana num preço acessível. Mas a gente sabe que tem alimentos ultraprocessados que são muito baratos. E aí você acaba olhando, né? Então, assim, um macarrão instantâneo. É um alimento que é muito barato e muito fácil de você fazer em casa. 3 minutos. 3 minutos, né? É instantâneo. Então, isso acaba sendo muito atrativo, né? Nessa vida que a gente leva. Mas se você for pensar, quanto tempo você demora para cozinhar um macarrão? Sim. Então, trocando macarrão por macarrão, você consegue fazer uma outra massa, em vez de 3, em 5 minutos, compra aquela bem fininha. Então, assim, a diferença de tempo não é tão grande, a praticidade não é tão maior, mas a gente vai no automático, né? Então, a gente bate o olho, uma banana custa R$1, um macarrão instantâneo custa 3, vai me satisfazer muito mais. Toda. Mas a gente esquece os outros nutrientes que o corpo precisa, né? Sim, e aí você... Na sua fala, uma coisa me chamou muito a atenção, que minha cabeça assim, acho que explodiu agora. A parte da alimentação, então vamos pensar ali as refeições. A gente estava falando aí no caso de uma criança que era seletiva com a alimentação. Ele vai muito além do prato na mesa e coma, na hora de comer. Então você falou ali uma coisa assim de feira, de contato com o alimento, de se ambientar com isso. De ver a mãe, de ver o pai, de participar do momento de compra. Tudo isso, então, influencia no momento de sentou na hora de comer. É muito mais do que sentar na mesa e comer. Olha só. Né? O primeiro contato com sabores é o líquido amniótico. Depois que a criança nasce, o aleitamento materno é extremamente importante, porque o sabor do leite da mãe muda, a fórmula não muda. E a introdução alimentar é um momento incrível de descobertas, né? A gente valoriza muito pouco a alimentação na introdução alimentar. A gente acha que a criança faz 6 meses, eu sempre brinco que assim, o bebê sente fome, chora, a mãe pega no colo da mamadeira ou amamenta. Faz 6 meses, você senta aquela criança num cadeirão e fala, agora você vai comer papinha. Bate tudo junto, cozinha tudo junto, vai enfiando a colherada na boca da criança e a criança aceita. E a gente tira dessa criança a oportunidade de conhecer o mundo. Porque nesse momento a criança está explorando, está conhecendo o mundo através dos sentidos, principalmente da boca. Então, quando você aproveita a introdução alimentar para apresentar sabores diferentes, apresentar texturas diferentes, você está fazendo com que ela crie um repertório que vai acompanhar ela ao longo da vida. Então, assim, mas não adianta você ter a melhor introdução alimentar do mundo, comprar os alimentos orgânicos, variados, né? Se você depois vai sentar com o seu hambúrguer na frente da criança e falar, esse é do papai, esse não pode. Você come seu arroz integral com frango grelhado e brócolis, que o papai vai comer o hambúrguer dele. Não.
né? Essa criança é reflexo de uma família, é reflexo de uma sociedade. Então, Sim. ela vai estar envolvida por um monte de coisas. Então, pro lado bom e pro lado ruim. Então, uma família que tem um bom hábito alimentar tem a chance maior dessa criança se alimentar bem. Uma criança que vai na feira, que vivencia os pais comendo, que os pais comem fruta, comem salada, que cozinham, que tem essa relação afetiva com a comida, que senta todo mundo junto para comer, acaba tendo uma formação de hábito muito melhor do que aquela criança que fica o dia inteiro vendo televisão ou no celular, exposta a uma série de comerciais, Sim. exposta a uma série de alimentos que não são os adequados, né? Então, não é chegar com o prato... Não tem mágica, você não coloca um prato de comida na frente de uma criança e fala, você vai comer tudo e ela vai comer tudo e vai gostar. Até porque ninguém gosta de tudo. E todas as primeiras vezes... são esquisitas, né? Então, eu falo muito que na introdução alimentar, a criança rejeita alguns alimentos e a gente tem que insistir. Eu acho que o maior erro que a gente tem como família é dar só aquilo que os nossos filhos gostam, né? Certo. Então, assim, meu filho só gosta de banana, então só vai dar banana. Não! Então, aí que a gente tem que dar os outros sabores, as outras texturas, para essa criança poder vivenciar essa experiência. Mesmo que tenha rejeição Mesmo que ali, tenha faz parte rejeição, do processo, faz parte então, do a processo. rejeição. Quanto mais a gente só dá aquilo que a criança gosta, mais ela vai gostar só daquilo. Então, tudo isso vai fazer com que depois da criança grande, você coloque um prato na mesa e ela coma tudo, né? E o vínculo é importante. Acho que alimentação não é se nutrir, né? Tem uma série de questões envolvidas e o prazer é essencial. Então, assim, a criança que vai para a mesa porque tem que comer tudo, porque tem que comer mesmo que não gosta, vai ter uma relação muito ruim com esse alimento. Sim. E aí você perde uma grande parte da chance dessa criança ser uma criança que gosta de comer, que coma bem, que coma com prazer. Quando ela tiver a autonomia dela, ela não vai ter uma experiência positiva, não vai ter uma memória ali que vai fazer sentido. Exatamente. Mas sabe o que você falando, pensando até na praticidade que a gente trouxe, que é uma questão hoje em dia, né? A correria, todo mundo correndo, trabalhando muito, os ladrões de tempo, como o telefone e tudo mais. E chega a ser inteligente a gente focar um pouco mais de tempo na introdução alimentar, pensando no futuro, né? Porque vai ser aquela criança que você vai colocar o prato ali, ela come de tudo um pouco, sim, não vai te dar muito trabalho. Então, é um investimento inicial ali na hora da introdução alimentar, mas que você vai colher frutos para uma vida. Exatamente. Eu acho que a alimentação da criança é um investimento para a saúde dessa criança, né? Para esse ser no futuro. A gente sabe que a nossa saúde hoje é muito ruim. A gente vê os níveis de obesidade, hipertensão, sim, diabetes, a série de doenças associadas à alimentação. E a gente consegue, sim, ter um trabalho preventivo quando a gente tem uma alimentação saudável desde pequeno. E essa questão da introdução alimentar, eu acho que é extremamente importante. Eu sou formada há muito mais de 20 anos e eu peguei várias fases dessa alimentação, né, desse olhar para a alimentação na introdução alimentar. E o que eu percebo? Que hoje a gente valoriza muito mais do que a gente valorizava antes, justamente por entender a importância disso para o futuro. Legal. Então, já foi a época onde tudo era peneirado. Você ia lá, saía do pediatra, que era tudo, você cozinhava tudo junto, peneirava para ficar bem, né, bem molinho, que era só para engolir. Só que você perde toda a experiência sensorial quando você faz dessa forma. E o que eu percebo muito, inclusive na escola, né? Que as crianças que têm essa alimentação toda misturada, quando a gente... Porque era um pouco isso, assim, você batia tudo, sim, até... Fazia aquela coisa fazia aquela papa, você nem e sabe aí, o que tem quando ali. começava, porque o medo de engasgo é uma coisa que existe até hoje, exatamente, né? Mas quando a criança começava a comer a comida da família, que hoje a gente já começa desde pequenininho, em textura diferente, sim, mas a gente já faz essa criança ser parte dessa família, quando a gente ia para o prato de arroz e feijão, a criança não comia nada, ela parava de comer. Por quê? Porque antes ela comia uma coisa que não tinha muito gosto, era tudo muito misturado. Quando você dá o arroz separado, o feijão separado, ela tem que conhecer esse alimento de novo. Então, ela tem que aprender a comer de novo. Por que eu vou ensinar uma criança a comer tudo misturado com 6 meses, para com 1 ano ela ter que aprender a comer de novo? Tudo de novo? Não, vamos lá, vamos começar fazendo essa experiência, dando o direito dessa criança conhecer cada alimento separado, porque aí é para o resto da vida. Então, eu falo muito, né, falava muito no consultório,
consultório. Introdução alimentar, você vai na feira, você vai comprar uma banana, uma maçã, uma pera, um mamão, e cada dia você vai dar uma coisa diferente. Se você comprar uma penca de banana, você só vai dar banana. Se você comprar uma caixa de maçã, você vai dar só maçã. E aí a gente tira essa variedade, que é muito importante. A criança, ela não tem juízo de valor. Então, assim, ai, credo, você vai dar jiló para a criança? Vou. Ela não sabe o que é jiló, o que é brócolis, o que é beterraba. Para ela, tudo é novidade. Tudo é diferente. E, principalmente, essa discussão é muito importante quando a gente pensa no consumo de açúcar, né? Ai, credo, Carla, como você é ruim, você vai dar suco de maracujá sem açúcar? Vou. Por quê? Porque ela não tem esse paladar, essa necessidade de açúcar. A gente tem porque a gente se acostumou. Né? E quanto mais a gente demora para oferecer alguns alimentos, como o açúcar, por exemplo, mais a gente preserva o paladar dessa criança intacto. Eu ia fazer essa pergunta. Então, assim, é real que assim, se entrar com açúcar logo cedo, você acaba mudando um pouco o paladar dela, a percepção dos outros alimentos, porque ela começa a ter um padrão de comparação um pouco diferente. Exatamente. E aí você percebe até a rejeição de algumas frutas. Então, por exemplo, morango. Quando eu dou morango para as crianças na escola, todo mundo fala, nossa, não vai colocar nenhum tipo de açúcar? Não, e as crianças comem o morango com a maior felicidade, porque para elas é uma fruta que não é tão docinha quanto uma banana, mas ela tem um sabor muito agradável. Para quem não está acostumado a comer morango com leite condensado. Você colocou morango no leite condensado, você não sente mais o gosto do morango. Verdade. Você sente o sabor do açúcar, né? Então, quando a gente preserva esse paladar, é a mesma coisa em relação ao sal, em relação a todos os sabores fortes, né? Então, assim, quanto mais a gente coloca açúcar, mais sal, mais palatável fica esse alimento, mais fácil da gente aceitar fica esse alimento, que é o grande truque dos ultraprocessados. Mas quando a criança não conhece esses sabores, para ela não faz diferença. E aí a gente tem uma chance muito maior dela aceitar frutas que são mais ácidas. Então, aquela ideia de, eu bato tudo porque senão ele não come. Ele não gosta. Eu quero que ele coma beterraba, por isso que eu misturo tudo e dou a papinha. Na verdade, não precisa ser assim, né? Qual que é a maneira, vou mudar a pergunta, qual que é a maneira ideal de trabalhar esses alimentos para uma criança que está na fase de introdução alimentar? Existe hoje um método que a gente chama de BLW, que é dar os alimentos inteiros, que é uma possibilidade. E existe a possibilidade de você dar esses alimentos amassados. O que eu acho que é o ideal? É deixar a criança comer. Então, já recebi muitas mães no consultório que falam, não, eu quero que o meu filho coma BLW. Ah, tudo bem, volto a trabalhar semana que vem, vai ficar com a minha sogra. A sogra branca, morrendo de medo, por quê? Porque vem de uma geração onde isso não era possível. Verdade. Porque assim, a gente tem, antigamente, que a criança comia comida de casa e se dava o pão para a criança chupar pequenininho, porque era o que dava para fazer com aquele tanto de filhos. E tem a geração que peneirou a comida para os bebês. Então, você pega uma pessoa que não está segura para fazer uma coisa diferente. Ou uma criança que não é tão ativa, que não está tão interessada, porque também tem outra coisa, né? Cada criança é uma criança. Tem criança que com 5 meses está super pronta para se alimentar. E tem criança que com 8 meses está começando a criar esse interesse. Então, você pega uma criança que não tem interesse pela comida, coloca uma banana na frente dela e a banana vai ficar lá. Então, não é melhor que a gente amasse? Dê a oportunidade para ela conhecer a banana, pegar na banana, mas a gente ajude essa criança. Então, acho que não existe muito método certo em relação à textura. Eu acho que a gente pode, conhecendo a criança, entender qual que é a melhor forma. Mas em relação aos alimentos, alimentos naturais, preparados da mesma maneira que a família consome, porque assim, quem hoje consegue fazer a comida da família e a comida do bebê? Né? Então, se a gente tiver uma alimentação saudável, a gente pode aproveitar aquele alimento para todo mundo. E o que eu acho que é importante é oferecer separado. Então, assim, eu não preciso amassar a beterraba e me esconder no arroz. A gente deixa separado. Ele não gosta da beterraba cozida. Legal, vamos tentar beterraba crua? Né? A gente pode mudar a forma de apresentar. Pode ser o bolinho, pode ser um purê, pode ser ela cozidinha, pode ser em palito. A gente brinca com esse alimento até achar uma forma que a criança coma. Eu não gosto de cenoura cozida.
Eu gosto de pegar a cenoura inteira, morder e ouvir o crack. Aham. Quando eu mordo a cenoura cozida, não tem crack. Acabou, né? Isso não quer dizer que eu não gosto de cenoura. Sim. E às vezes é isso que acontece com a criança. Ela não gosta do ovo cozido. Mas se você fizer um ovo mexido, por que não? Se você fizer um ovo pochê, então a gente pode usar esse alimento de diversas formas para que a criança se interesse, para que agrade aquela criança e ela tenha uma recordação bacana, que ela leve para o hábito alimentar dela para o resto da vida. Sabe o que você falando me passou aqui agora na cabeça? Com certeza, eu acho que a gente joga um monte de conceitos pré-formatados nossos em cima da criança. Nesse caso, não, ovo. Como que eu como? Ovo é assim. Eu vou dar para a criança assim. Ah, ele não come aquele jeito, ele não gosta de ovo. E é isso que eu acho que é muito legal. O olhar para essa criança mudou muito, né? Então, eu acho que a gente começou a entender a criança como uma pessoa, como um ser, e respeitar um pouco essas vontades. E aí, eu sempre tomo muito cuidado. Por quê? Respeitar a vontade não é fazer o que a criança quer. Exato. Respeitar a vontade não é dar só o que ela gosta, mas entender que a criança sabe o quanto ela precisa comer. Eu falo todos os dias na escola assim, tá, a criança comeu pouco em relação ao quê? Ao amiguinho que come mais do que ela? Todos os dias aquela criança come mais ou menos aquela quantidade. Hoje ela comeu menos do que ela comeu ontem, porque eu sou o adulto que faço esse prato. Sim. Então, quando eu faço o prato, eu coloco para a criança aquilo que eu acho que ela gosta e a quantidade que eu acho que ela tem que comer. Verdade. Mas eu não perguntei se ela está com fome. A gente tem dia que tá morrendo de fome, tem Exato, dia que a gente acontece não com a tá. gente, né? Tem dia que tá calor, você quer beber água o dia inteiro. Tem dia É. que tá frio, você fica morrendo de fome. Tem dia que você olha pra comida e fala, nossa, isso não me agrada. Então, sim, a gente joga todas os nossos conceitos loucura. em cima dessa criança. Por isso que eu falo, a criança é um reflexo desse ambiente onde ela está inserida, né? E aí, quando a gente pensa no coletivo, como que a gente mescla tudo isso? Que é o grande desafio da alimentação escolar. Eu acho que assim ficou muito muito claro a importância assim de respeitar a criança e o momento da criança, né? Eu tive a oportunidade eu tenho 2 filhos, né? Que você sabe, claro. Tenho 2 filhos, galera. Um de 7 e um que vai completar 1 ano agora, no final do ano. E no primeiro, a gente fez todo esse trabalho de conhecimento, né? A Suelen, minha esposa, conhece, vai a fundo nisso. E ela me levou para uma vivência. Porque acaba ainda tem essa questão, né? A mãe é a principal responsável ali pela forma, pelo jeito. Então, assim, ainda vive-se um pouco disso, né? E ela quis me trazer para esse mundo. E eu não conhecia nada, né? E a gente fez uma vivência que ele era um nutricionista e ele trabalhava a questão comportamental, uma série de fatores. E aí ele vendou todos os pais, né? Aquele monte de sala, vendou todos os pais e aí deu um alimento para a mãe fazer a introdução alimentar com o pai. E aí ela pegou e colocou na minha boca e era um chocolate. Eu falei, um chocolate. E aí ela colocou mais, mas eu já não queria mais. Mas era um chocolate, pô, gostoso, eu gosto de chocolate. Mas assim, eu não tava vendo, eu não tava ali. Naquele momento eu já comecei a me segurar. E ela tentando colocar, porque era o exercício. Sim. E, cara, ali me caiu uma ficha, e assim, de não colocar a comida na boca da criança, aquela coisa de socar a comida até. Então, assim, de colocar perto, de deixar a criança vir, se ela está interessada, ela vai se movimentar em relação a essa busca do alimento, né? Então, foi uma vivência super simples, com uma venda e um bis, Sim. mas que mudou a forma que eu enxergar. percebia, e entra um pouco no respeito da criança, porque a gente como pai, às vezes, assim, eu sei o que é bom, eu sei como funciona e eu sei como tem que fazer. Só que do outro lado é um ser vivo ali, um humaninho, que já tem as suas vontades e como você falou, às vezes a gente não está disposto naquele momento, não está disponível para comer, então... Sobre isso eu tenho algumas coisas a dizer, que uma depois até nos bastidores. Manda. Primeira coisa a gente não confia nos bebês. E isso é o nosso primeiro erro. Verdade. Então, o que eu sempre falo? Quando o bebê é amamentado,
pela mãe, ela coloca o bebê no peito, ele mama, mama, mama. Ele soltou o peito, está alimentado. Verdade. Ninguém fica forçando a criança a voltar Não para conta esse no peito. relógio, né? Não, tem que mamar 10 Não minutos. conta no relógio, não fala, não, só foram 200 ml, você precisa mamar Verdade. mais 50. A gente confia naquela saciedade. Nossa. Quando a gente coloca um prato de comida, a gente para de confiar, porque a gente consegue enxergar. Verdade. E esse é o grande problema. A gente acha que a criança precisa comer aquele tanto. Muitas vezes ela não precisa, não naquele momento, pelo menos, enfim. E aí a gente insiste, a gente fala, só mais uma. Olha o aviãozinho, quero morrer, né? Não, só mais uma. Ai, nossa, comeu pouco. A gente estraga a noção de saciedade do bebê, forçando ele a comer mais do que ele quer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Esse respeito à vontade do outro é diferente de ser permissivo, tá? Sim. Reforçando. Mas a gente tem que entender quem está do outro lado dessa colher, né? O que aquela criança está expressando. E uma coisa que eu acho muito legal, quando a gente fala de BLW, quando a gente fala da alimentação infantil com um novo olhar, que quando você observa seu filho comendo, você começa a perceber os sinais de saciedade dele. Você percebe que ele come 3 colheradas rápido, depois ele já não está mais tão afim, ele vai demorando. A hora que ele não quer mais, ele escolhe o que ele quer. Quando a gente consegue parar para olhar para o nosso filho, verdade, a gente consegue ter um monte de informações que quando você enfia na boca, principalmente na criança na frente da televisão, você perde tudo. Quando eu era criança, um tempinho atrás, a gente ia no cinema, era igual ir no teatro, não podia comer nada no cinema. Hoje, você entra no cinema com um balde gigante de pipoca, um copo gigante de Coca-Cola, não começou o filme e você já comeu metade. Por quê? Porque você não está prestando atenção no que você está fazendo. Então, quando a gente ensina a criança a comer com distração, a gente tira esse olhar para aquele momento e a gente tira a noção de saciedade dessa criança, porque você vai colocando. Ou a própria criança vai comendo e não vai perceber o que ela está consumindo. Então, esse é o primeiro ponto do sim. Precisamos confiar no que essas crianças têm para nos dizer. Legal. A segunda coisa é que essa coisa do vedar, né, os olhos, vendar os olhos é muito interessante. Porque tem os dois olhares. Tem essa questão do eu não quero mais, mas tem uma outra experiência que a gente faz muito nessa fase com a família, que é colocar um alimento que ela está acostumada a comer sem tempero. As pessoas não sabem diferenciar o que é uma cenoura de uma abobrinha. Por quê? Porque a gente come sem prestar atenção, a gente come rápido e tudo é muito temperado, tudo tem muita coisa disfarçando o sabor dos alimentos. Então, quando a gente, na introdução alimentar, a gente dá essa oportunidade para a criança conhecer os alimentos, a gente está dando para ela um alicerce para que ela tenha esse bom hábito alimentar, que ela reconheça os alimentos, que ela saiba o que ela gosta, o que ela não gosta. Você não precisa disfarçar. A gente disfarça porque a gente não sabe comer. Mas uma criança que tem um paladar puro, a gente não precisa disfarçar, a gente não precisa esconder, a gente tem que estimular. E aí, gente, não tem, assim, tem que pôr no prato. Ah, mas ele não come. Tá lá. Nenhuma criança vai acordar e falar, mãe, hoje eu quero experimentar rúcula. Nunca, eu não conheço nenhuma, pelo menos. Sim. Mas se todo dia a saladinha verde estiver lá no prato, um dia ela vai experimentar. Ou pelo menos não vai ser desconhecido. Né? Porque tudo que é novo a gente fica mais inseguro. E esse é um outro problema, né? A gente vai ficar falando sobre alimentação. Eu falo demais, você sabe. Então, assim, a gente vai falar sobre isso. O que eu acho que é muito complicado também na introdução alimentar? A gente tem medo de dar folha. A gente tem medo que as crianças engasguem. Sim. Só que a gente pode dar folha para essas crianças de uma forma segura. A gente não dá, porque a gente tem medo da criança engasgar. Qual que é a forma segura de dar folhas para a criança? Ah, depende da fase. Vamos lá, então. Mas quando eles são pequenininhos, a gente pode sim, por exemplo, fazer um omeletinho e colocar a couve, a rúcula. Porque o que acontece, Rodrigo? As folhas têm duas questões que são interessantes. Primeiro, que a textura delas é diferente. Sim. E segundo, que quando a gente pensa principalmente no verde escuro, que é super importante para a alimentação de todo mundo, principalmente das crianças,
ele tem um sabor mais amargo. Sim. Então, a gente já parte do princípio que metade dos adultos não gostam. Bom, Você então, vai passar isso para a criança. se eu não gosto, eu não sei Ele fazer, não vai eu não gostar. compro, eu não como, não vou dar para o meu filho. Só que é super importante. A criança que não tem esse contato com a folha, mesmo que seja muito picadinha, depois ele vai crescendo, vai comendo pinça, ele consegue comer a folha em pedaços maiores. Mas mesmo essa criança que não tem esse primeiro contato, faz 2 anos e a gente quer que coma salada. Ela não vai comer salada, porque para ela é novo. É novo. Para ela é ruim. Se a criança desde pequenininha está acostumada a ter lá uma couvezinha picada, um alfacezinho, né, uma tira, Ver os pais ele vai comendo. ver os pais comendo, vai na horta, vai na feira, vivencia aquilo, é uma coisa. Não é mágica. Verdade. A alimentação não é mágica, é construção. Então não adianta hoje você querer colocar, vou dar um exemplo, um bucho na minha frente, porque eu cresci numa família onde não se comia isso. Onde se tinha preconceito em relação às comidas diferentes daquilo que era o nosso padrão. Não vou comer. Ou hoje comeria porque tem um outro olhar, mas é difícil você pegar um adulto que nunca comeu um alimento que seja disposto a comer com tranquilidade, né? Então, a gente experimenta algumas coisas na moda. Então, antigamente, ninguém comia peixe cru. Sim. Hoje em dia, todo mundo come o japonês. Mas eu sempre falo, a primeira experiência com peixe cru na boca é muito esquisita. Porque a gente está acostumado a comer o peixe quentinho, mais macio. E é essa sensação da criança quando a gente coloca qualquer coisa na boca dela. Nossa, o que é isso? Isso eu não conheço. Pra gente, a banana é super comum. Mas pro bebê que nunca comeu, não é. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E ou a gente está disposto a comer aquilo, ou a gente tem que ter aprendido. Então, assim, eu brinco que a alimentação tem várias fases. Você ensina pequeno, você dá uma forçada de mão aí na primeira infância, e depois a criança, em algum momento, pode se interessar por aquilo pelo racional. Sim. Né? Então, eu tenho 2 filhos também, e o meu mais velho está com 14 e está fazendo atividade física, está numa fase de preocupação com a alimentação. Agora ele está se dispondo a experimentar coisas que de bebê comia, que ao longo da vida se perdeu, mas que hoje eu quero ficar forte, então eu vou voltar a comer. É racional. Sim. Mas ele só vai dar conta porque ele quer e, de uma certa forma, porque em algum momento ele teve isso. Então, tem alguma memória, né? Eu nunca tinha comido e gostei. Ótimo. Então, você tem que ter um motivo para experimentar. E para as crianças é muito cômodo quando elas podem escolher o que elas querem. Né? Então, assim, o meu filho não come frango frango assado de jeito nenhum, tem que ser sempre frango com molho. Tá. E aí, a gente não pode de vez em quando tentar? Porque esse processo de mudança de hábito, e aí pensando até em questões de seletividade, que é um outro caminho super complexo, a gente vai pela semelhança. Então, assim, a gente sempre vai estar procurando aquilo que é confortável pra gente, inclusive na alimentação. É natural do ser humano, né? Na verdade, a gente é adulto quanto criança, né? Vai buscar essa... É só pensar, o dia que dá tudo errado, o que você pensa quando você chega em casa? Nossa, eu queria uma comida gostosa, né? E aí, qual que é a sua referência de comida gostosa? Exatamente. Né? Esse é o ponto. Carla, 2 coisas que me chamaram a atenção. Então, só pra gente passar um ponto importante aqui, importante para mim, pessoalmente, eu não faço, mas tem pessoas próximas que gostam. Comida na frente de tela, pode ou não pode? Não! Não pode. Alimentação é um prazer. Então, a gente tem que valorizar aquele momento. Não tem nada melhor, assim, a gente tem no Brasil o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é super reconhecido. Que, aliás, é sensacional, né? É sensacional. Eu sempre falo isso, assim, quando eu me formei, eu sou da geração que estudou micronutrientes. Então, você tinha que comer 10 miligramas de ferro, 1000 miligramas de cálcio. E o guia veio e falou, gente, vamos ser felizes. O que é importante? Comer comida e comer em boa companhia. Né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante do guia e que aí, né, o gancho da tela é esse, assim, a gente tem que comer conversando.
a gente tem que aproveitar esse momento da refeição para ser um momento prazeroso, né? Então, assim, aniversário, a gente sai para jantar, Natal, a gente senta, né, para comer com a família. No dia a dia, isso também é muito importante. Legal. Então, é aquilo, quando a gente está num ambiente agradável, tudo fica melhor. Até aquela criança que não come tão bem tem oportunidade de ver os pais comendo, tem oportunidade de conhecer outras coisas, se sente parte desse contexto. Exatamente. Você coloca a criança na frente da televisão, você pode até fazer com que ela coma mais, mas isso não significa que ela vai comer melhor. Isso significa que ela não está prestando atenção no que ela está fazendo. Então, a gente perde a oportunidade de ensinar um monte de coisa nesse momento. Carla, você que vive esse assunto há muito tempo aí, em que momento, assim, você acha que teve essa virada, sabe? Que a gente se perdeu um pouco nesse caminho? Porque parece que hoje alguns pontos evoluíram, como a questão do BLW, a questão da introdução alimentar. Hoje a internet trouxe muita informação nesse sentido. Por outro lado, a rotina que a gente leva hoje, e é um assunto que a gente fala em todo o podcast, assim, a rotina, ela tirou da gente alguns prazeres básicos da humanidade. Então, assim, algumas coisas básicas, que era comer em família, se relacionar mais dentro de casa. Você falou uma coisa importante ali de observar o seu filho comendo. Gente, isso é forte. Eu fico pensando assim, nossa, será que... Quando que eu observei com carinho ali, com atenção, a alimentação do meu filho, né? Então, assim, nessa sua história, na trajetória, quando você acha... Lógico que não tem um momento exato que estrala o dedo, isso acontece. Mas o que você viu, assim, que teve o impacto maior nesse sentido, assim? Eu acho que isso é tão complicado, né? Porque é estrutural, né? Acho que essa nossa velocidade é o reflexo da sociedade que a gente vive. Então, quando você fala que uma criança demora cerca de 30, 40 minutos para fazer uma refeição, que você tem que ter paciência para esperar seu filho comer, você fala, nossa, mas eu como em 5 minutos. E é você que está errado, não é o seu filho. Mas a gente aprendeu que a gente tem que fazer tudo muito rápido, que a gente precisa trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, comprar muitas coisas. E isso tirou a gente de casa. E isso tirou a gente de coisas que são tão importantes como sentar com a sua família no final do dia para se alimentar. Eu tenho o prazer de falar que meu pai almoçava comigo todos os dias. A gente morava, né, aqui mais ou menos próximo do trabalho. Todos os dias ele voltava do trabalho e almoçávamos eu, ele, minha avó e a minha irmã. Então, eu tive esse momento de família. Mas hoje em dia, a gente percebe o quê? Que todo mundo trabalha muito, as crianças ficam o dia inteiro na escola. E aí, quando a gente vai buscar, a gente está cansado, a gente manda tomar banho. A energia já foi, né? Já foi. Assim, você acaba fazendo uma comida mais rápida ou pedindo alguma coisa. Então, a vida tirou a gente de uma coisa tão importante que é viver, né? Porque eu acho que nada mais justo. Eu sempre falo assim, quando a gente tem um filho, é porque a gente quer construir uma família. Exato. Né? E aí, que família é essa que a gente quer construir, né? Que filho é esse que eu quero ter? Então, eu falo assim, eu tive a oportunidade de ficar com os meus filhos um bom tempo em casa. Mas hoje, vou confessar, eles estão de férias, eu estou trabalhando, eu comprei marmita congelada para eles comerem. É isso. Né? Porque assim, o que acontece? Eu preferi comprar marmita congelada, que é uma comida que é mais saudável do que se fosse comprar. Foi uma comida de confiança, enfim. Porque quando eu chego em casa, eu prefiro esquentar aquela comida e sentar com eles para comer com calma, do que perder esse pouco tempo que eu tenho com eles hoje, fazendo comida, lavando a louça. Então, a vida consome. Essa é a grande verdade. A vida acaba nos consumindo. Mas eu acho que a gente está despertando. A gente está percebendo que tem algumas coisas que são mais importantes e tem tentado resgatar. É porque o reflexo está aparecendo, né? Exatamente. O reflexo está aparecendo. Então, isso te dá alguns alertas, né? Exatamente. Alguns alertas básicos. E aí, eu acho que é um pouco isso, assim. Até a alimentação é muito claro nesse sentido, porque o que acontece? Você vê uma criança fazendo birra, é da idade. Você vê uma criança que não come, isso te desperta atenção. Sim. Né? Eu falo que a comida, ela é muito, muito visual. Então, a criança expressa. Uma criança que está muito ansiosa, muito agitada, muito insegura, ela vai
ou comer demais ou vai parar de comer. E isso acaba sendo um sinal de alerta. Então, além de todas as coisas, o estar presente e observar o seu filho comendo te fala muito sobre o que está acontecendo com aquela criança, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para aquilo que a gente come, como come e em que situação. E essa questão da qualidade da comida, ela chega a influenciar, por exemplo, assim, vamos falar desempenho escolar, não sei se é a palavra correta, mas assim, absorção ali do que é dito, do que é falado, assim, ela ter a condição, estar disponível ali, aberta para captar o máximo do ambiente escolar, a alimentação chega a influenciar nesse nível? Muito. Muito. Isso não só pensando que é uma criança bem alimentada, uma criança saudável, ela está com seu corpinho funcionando corretamente, ela está mais disposta a receber, como pensando que é uma criança que consome uma alta quantidade, por exemplo, de açúcar, fica muito mais agitada e perde concentração. Então, a gente consegue ver claramente... Isso é fato mesmo, a questão do açúcar. Não dá açúcar que ele fica agitado, é fato. É energético, né? Assim, é estimulante. É só pensar. Eu vejo crianças tomando energético. Desculpa, gente. Vai ficar pilhado, não vai dormir mesmo, né? Chocolate também tem uma grande quantidade de cafeína. Então, a gente sabe que aquilo que a gente oferece para as nossas crianças reflete em tudo, né? É de uma maneira mais sutil, ou de uma maneira mais escancarada, mas ela reflete, né, nas atitudes dessa criança como um todo. Então, muito do que às vezes os pais criticam na criança acaba sendo um reflexo de uma atitude dos pais, porque o pai, a criança com uma certa idade, é o pai que escolhe ali o que eu vou comprar em casa. Mas ele só come se você comprar, né? Se você não comprar, ele não vai trabalhar, pegar o dinheiro, ir no mercado e comprar. Eu sempre falo isso, assim, meu filho nunca pegou minha carteira com 3 anos de idade e foi no bar comprar fandango. Sim. Né? Então, assim, é isso. A primeira vez que a criança experimenta qualquer alimento é oferecido por um adulto. Então, seja refrigerante, seja... eu sou de uma geração que a gente colocava o dedinho no copo de bebida do meu pai. Sim. E era a coisa mais normal do mundo. A espuminha da cerveja. A espuminha da cerveja. O licor de chocolate. Sim, né? A marula ali. Não. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Sim. Mas a gente dá refrigerante. A gente dá suco de caixinha, a gente dá salgadinho, a gente dá biscoito recheado. Então, a primeira vez, essa criança recebeu de alguém. Essa criança não tem autonomia para escolher. Exato. Né? E sim, eu acho que 90% do que a gente reclama dos nossos filhos são consequências das nossas decisões, né? Então, assim, ele não come fruta, você come. Ele não come fruta, tem em casa, tem disponível, né? Você já levou ele para escolher, você sabe que fruta seu filho gosta? Verdade. Né? Então, assim, a gente é responsável. Até determinada idade, a gente é muito responsável por essa alimentação. Depois, a gente vai perdendo um pouco, vai para a escola, come na cantina, sai para almoçar com os amiguinhos. Mas a base sendo forte, você conserva. E tem outra, né? Assim, ir com o amiguinho na hamburgueria uma vez por semana é uma coisa. Agora, todos os dias eu chegar cansada e falar, hoje vamos pedir uma pizza? Não tem comida, vamos, né? Aí você cria uma rotina que não é legal e aí você perde essa base que é tão importante. Eu tô com várias perguntas aqui agora, Carla. Várias perguntas. Vou falo pegar... demais. Não, você fala muito bem. Assim, obrigado por trazer pra gente esse conceito. Tenho certeza que você tá gostando, porque assim, minha cabeça tá assim, ó. Carla, vou aproveitar a sua presença. Diga. Você falou do suco de caixinha. Vamos resolver um problema aqui. Creio que de muitos pais, o meu com certeza é uma questão. Lanchinho das crianças. O que eu devo mandar naquele lanchinho das crianças, Carla? Fala pra mim. É assim, o suco é uma questão cultural. Suco de caixinha. Qualquer suco. Qualquer suco. A gente não precisa tomar suco. Não precisa? Né? Não precisa. Ai, meu Deus. Por que a gente toma suco? Sei lá, eu tomei suco a vida inteira. Né? É uma coisa que é muito isso, cultural. né? A gente tem muita dificuldade de imaginar uma refeição sem o líquido acompanhando. E por que a gente não toma água? Né? O que acontece? Quando a gente toma o suco de fruta, tudo bem, mas assim, por que a gente toma mais suco do que a gente come fruta? Sim.
né? Então, assim, a gente não precisaria desse suco se a gente comesse as nossas frutas bonitinhas, Você inteiras, não tá judiando com da casca, criança com de fruta. não mandar o suquinho. Não estamos judiando, mas o amiguinho leva, e aí eu também quero levar, né? Mas é isso, o suco é muito cultural, não tem necessidade nenhuma. O que a gente tem que levar no lanche da criança? Uma fruta, uma fonte de carboidrato. A gente tem que dar energia para essa criança poder passar o dia. E aí, quando a gente pensa na fonte de carboidrato, a gente pensa muito no pão. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer que não seja o pão. Então, a gente pode mandar um milho cozido, pode mandar uma tapioca, um cuscuz. Aquilo que faz parte do hábito da criança. Não adianta mandar para a criança uma coisa que ela não vai comer, que ela não gosta. Mas, assim, o suco não é necessário. Precisa hidratar? Precisa. Garrafinha de água. De água. A fruta vai inteira, é mais fácil de transportar. Ah, Carla, a fruta escurece. Pinga um limãozinho, coloca no pote apropriado. Dá pra gente fazer muita coisa, né? E aí, o resto é complementar, né? Um pãozinho, um sanduichinho, um pãozinho de queijo, uma pipoca. Né? Eu vejo muito, assim, a gente tem muito preconceito com a pipoca. Sim. Porque pipoca, pra gente, é a pipoca do cinema. Mas você pode ter uma pipoca feita com pouco sal, com pouco óleo. É um lanchinho super bacana que toda criança gosta. Eu vejo, quando tem pipoca na escola, é um auê. Sucesso, É né? um auê. Porque é muito cheiroso, Sim. e é gostoso, e é aquela coisa do beliscar que eu acho que é muito legal. Então, assim, a gente não precisa do suco. Não precisa O do suco. suco é E só porque a gente essa aprendeu dica aí desse jeito. da fruta, a fruta que escurece. Qual que é a dica da Nutri para a fruta não escurecer? Primeiro, assim, hoje em dia, a gente tem uns potes muito bacanas de inox, de alumínio, Sim. que não tem tanto Veda contato, muito, que né? veda muito e não tem contato com a luz. Porque Sim. o que acontece é isso. A fruta escurece porque ela oxida, contato com o oxigênio e com a luz. Então, uma coisa que a gente pode fazer é pingar um pouquinho de limão. Não Direto vai, na fruta direto ali. na Pinga fruta. umas gotinhas, ela não vai escurecer. Picou a maçã, joga umas gotinhas, coloca no potinho fechado, põe na Bora. lancheira, entrega. A criança não pode morder uma maçã? Sim, Ela deve, consegue morder uma maçã, né? Porque tem isso também. A gente quer facilitar tanto a vida da criança É verdade. que a gente prejudica. Eu gosto muito, né, de Montessori, porque tem algumas coisas que me chamam muita atenção e tem uma que eu gosto demais, que assim, quando eu faço pela criança aquilo que ela é capaz de fazer, eu estou atrapalhando e não ajudando. Por que eu preciso cortar a maçã do meu filho se o meu filho de 7 anos consegue pegar a maçã e morder? Sim. Ela não vai oxidar, né? Ele consegue descascar uma banana e comer a banana. Então, eu acho que tem algumas frutas, claro, que a gente precisa picar. Não vou mandar um abacaxi para uma criança descascar na escola, mas tem algumas frutas que a gente pode mandar inteira. E aí a criança dá conta, né? É um estímulo, inclusive, para ela desenvolver outras habilidades, que é se virar e descascar uma mexerica sozinho, uma banana sozinho, morder uma maçã, morder uma pera. Sim, maravilha, maravilha. Só tô pensando aqui. Francisco, Caetano, amanhã, acho que tenho várias ideias aqui para vocês dois, viu? Carla, a gente tá indo pro final. Mas antes da gente terminar, assim, eu tenho 2 questões. Ai, meu Deus. Eu queria que você me falasse, assim, 3 alimentos para você que, assim, cara, eles são demais, sabe? Rodrigo, assim, esses 3 têm que fazer parte. Não tem, né? Tem uma palavra forte, mas, assim, seria muito bom se eles fizessem parte da rotina de uma criança. Eu acho que a primeira coisa é frutas. Fruta. Fruta. E variedades de fruta. A segunda coisa que é muito importante, que a gente acaba negligenciando muito, são os verdes escuros. Né? E aí pode ser o brócolis, pode ser a couve, pode ser a escarola, pode ser o que for, mas o verde escuro é muito importante. E aí terceiro ponto, eu iria para boas fontes de gordura. Legal. O que seria boas fontes de gordura na visão de Carla Canetti? Ixi, eu acho que um óleo vegetal de qualidade, então um azeite, um óleo de Legal. coco, castanhas, né? Porque eles são importantes para o desenvolvimento, dão energia, e a gente acaba usando gorduras de baixa qualidade, né? Então, acho que
Isso é importante. Porque, queira ou não queira, o restante a gente oferece de rotina. Sim, já faz parte. Já né? faz parte. Então, assim, arroz, feijão. feijão. Arroz, feijão e carne, gente, é isso, assim. Ou arroz, feijão e uma fonte de Um proteína. ovo, um vegetal. De uma fonte de proteína. Que aí o verde escuro também Já entra, né? entra, né? Mas eu acho que é isso, não tem que inventar moda. Eu acho que Sim. a grande questão é essa. A gente não precisa inventar moda. Se a gente fizer o beabá, acorda, come uma fruta, toma um café da manhã, almoço, arroz, feijão, salada, legumes, a frutinha na sobremesa. Não precisa de muita coisa além disso. O resto a gente inventa. Se ajusta. Isso pensando no geral, né? Tá. Claro que temos, mas Sim. no geral é isso. É aquilo que antigamente era feito e que a gente distorceu ao longo dos tempo. anos. Então tá bom. E o vilão, aquele que assim, tira que você não tá fazendo bem pro seu filho. Olha, pensando, eu acho que tem os ultraprocessados como um todo, mas se fosse para tirar um, Isso. eu tiraria o suco de caixinha. O suco de caixinha. Porque Ai, meu ele Deus. tem uma cara de saudável que ele não é, né? Entendi. Então, assim... Mesmo 100% integral. Não, lá, aí se for um suco 100% integral, tudo bem. O que a gente percebe hoje é que, assim, os sucos de caixinha, tanto é que eles estão mudando a formulação, né? Eles estão adoçando com Sim. suco de maçã para diminuir a quantidade de açúcar. Me preocupa muito o suco porque é cultural, não é necessário e porque a gente acha que é bacana. Sim. Quando eu era criança, minha avó fazia suco pra gente. A gente tinha limoeiro em casa, então era suco de limão, laranjada, não era suco Sim. de laranja aquele que a gente toma hoje, era, né? E aí, quando começou a ter suco de caixinha na casa das minhas amigas, eu achava a coisa mais chique do mundo ter suco de caixinha. E eu falava, mãe, por que você não compra suco de caixinha pra gente? E eu tinha suco da fruta do meu quintal em casa e não dava valor. Então, eu acho que o suco tem um papel tão forte que, para mim, ele se torna um grande vilão pela importância que a gente dá a ele e que ele não tem. Né? Mas qualquer coisa que tem aqui... É a velha história, né? Que eu brinco com as crianças até da escola. Leu no rótulo, não sabe o que é? Não precisa. A gente tem que comer aquilo que a gente conhece, já dizia Michel Pollan. E o suquinho, esses dias eu comprei pela internet, fazendo mercado online, né? Aquela correria que eu acho que já tá errada, então, tipo, não que tá errado, mas talvez eu possa fazer melhor. Eu comprei lá, eu compro 100% integral lá, na expectativa que seja algo mais saudável. Sim. E veio um no meio, cara, tinha 10% de suco. Ou seja, eu nem sei o que tem lá dentro, 10% de suco. E esse é um outro problema, né? A gente não sabe ler rótulo. E aí não dá pra gente ficar lendo rótulo de tudo que a gente compra, mas tem algumas coisas que são importantes. E a indústria alimentícia se aproveita dessa nossa falta de informação para fazer com que a gente consuma um alimento achando que é saudável quando ele não é. Né? Então, tem muita coisa que a gente compra no mercado achando que está fazendo um super negócio. Nossa. A hora que você olha e fala, gente, não, eu não precisava disso, né? Isso não tem nada daquilo que eu imaginei que fosse. Então, a gente fica muito refém pela falta de tempo para se preocupar com isso e pela falta de informação que a gente tem. E a falta de prática, né? Porque quando você começar a praticar, você vai entender mais. Sim. E aí vai começar a ficar mais seletivo. Eu gostei dessa frase, como que é? Se você lê no rótulo e você não entender, você não precisa, é isso? É, porque assim, se a gente precisa comer comida, você vai lá, É. Tem um monte de coisa que você não Gostei. conhece, não é comida. Não faz sentido. Né? Tipo, né? um suco tem que ter fruta e água. Se tiver açúcar, ok. Mas assim, e aquelas outras coisas todas que estão lá? Elas estão fazendo um papel que, né? Estão tirando o lugar de algum alimento, legal na verdade. de algum alimento de verdade, né? Então, a gente consegue ter, sim, alimentos industrializados bacanas. Então, a gente tem suco 100%, a gente tem sucos pasteurizados, mas a gente tem muita coisa que tem uma cara de bacana que não é. E é isso que a gente tem que ficar atento. Que é o pior de tudo, né? Exatamente. Esse é o grande vilão. Esse é o grande vilão. Esse é o grande vilão. Então, voltando na pergunta, o grande vilão é aquele que se passa de bacana e não é bacana. Não é. Galera, a gente está indo para o final aqui. Queria agradecer a presença de vocês, ter ficado com a gente aqui até o fim do nosso podcast. Hoje, para mim, foi uma aula mais que especial e queria agradecer principalmente você, Carla, por ter vindo e ter distribuído esse conhecimento aqui pra gente nessa horinha que a gente passou junto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer, você sabe que é um prazer muito grande estar aqui. É um prazer pelo convite, é um prazer por poder falar e é um prazer porque é isso, acho que essas trocas de ideia leve são as que mais funcionam para a gente
abrir nossa visão de mundo. Verdade, né? esse é um objetivo quando a gente montou o podcast aqui, é trazer esses assuntos relevantes, mas de uma forma tranquila, que eu brinco assim, que é uma conversa de mesa, né? É uma conversa de mesa, tem a parte técnica, tem o conceito, mas o principal, assim, é levar o conteúdo e fazer chegar nas pessoas, porque realmente é uma coisa muito valiosa. Obrigado, viu? A gente vai marcar mais vezes. Pode chamar, que eu venho. Galera, muito obrigado. Então, assim, esse foi o nosso episódio número 5. Conto com vocês, fiquem com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação e até o próximo.